Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de psicologia, e hoje vamos falar, para variar um pouco, sobre psicanálise, um aspecto mais específico da vida de Sigmund Freud. Para todos que já tiveram acesso a outros vídeos do canal, sabem que é uma particularidade minha apreciar muito o trabalho do Dr. Sigmund Freud, e eu gosto muito de estar lendo as obras dele. Acredito que ele seja um excelente autor na nossa área de psicologia. E hoje vamos estar falando um pouco sobre a libido, essa força, esse instinto sexual quase selvagem que nos habita e que nos leva a buscar o ato sexual em função do prazer. Ou, como sendo um pouco mais freudiano, a buscar o prazer em si, né? Seja através de qual possibilidade for. E nós vamos entender um pouco melhor essa questão nesse vídeo de hoje. Então, o que nós vamos estar trabalhando aqui? A libido, essa força que nos leva a praticar atitudes com a finalidade da obtenção do prazer, é uma força bem intensa, bem selvagem e bem difícil de estar sendo controlada ou contornada. Mas nós vamos ver que existem relatos e existem bastante estudos de autores, inclusive alguns que tiveram contato com o próprio Dr. Sigmund Freud. Existem muitos materiais relatando de que Freud teria exercido um certo controle sobre essa libido, esse desejo sexual, e teria direcionado ele para outra parte que não necessariamente o ato sexual. Isso nos é trazido por alguns livros que relato, inclusive eu tenho aqui, eu sempre uso esses dois quando vou falar de Freud, porque são os dois que me pertencem, então são os que eu tenho acesso mais fácil, e esse aqui que é a Vida Sexual de Freud. Neste aqui, principalmente, o autor tanto relata as afirmações de que a vida sexual de Freud teria se encerrado cedo, quanto também explora outras possibilidades. Então chega a ser uma questão bastante irônica, né? Nós pensarmos que o cara que foi quem mais escreveu sobre a sexualidade foi o cara que mais foi repudiado em sua época por trazer questões sexuais à tona e à discussão. Também é um dos caras que teve seu início sexual mais tardio, que teve um período de atividade sexual bem curto, se formos considerar algumas hipóteses como verídicas. Isso chega a ser bastante irônico. Bom, o que nós temos então de relatos acerca dessa questão da libido ou das atividades sexuais de Sigmund Freud? Sabemos que quando se fala de questões sexuais, são coisas bastante particulares e que hoje já não funciona tanto desse modo, já se tem uma abertura bem maior para essas questões, inclusive alguns chegam a postar a sua vida sexual aí na internet para todos, mas de maneira geral, na época de Sigmund Freud, principalmente, as questões sexuais eram bem mais reservadas, tanto é que ele foi justamente muito repudiado e muito satirizado em sua época, justamente por estar trazendo à tona todas essas questões sexuais. Então, considerando que a questão sexual por si já é uma coisa meio tabu, meio que levanta certas restrições ao falar, e levando em consideração a época que Freud viveu, entre 1850 e pouco a 1930, nós temos que considerar que mais ainda naquela época se tinha bem menos informações a respeito da vida sexual de alguém. Então todas as hipóteses que se levantam acerca da vida sexual do Freud são hipóteses. Então nada é totalmente confirmado, nem teria como ser. Mas nós vemos, tanto nos relatos de autores, quanto em algumas cartas pessoais do próprio Freud e de algumas pessoas que conviveram com ele, que a sua vida sexual não foi muito agitada durante a adolescência, motivado talvez também pelo fato de que ele tinha uma dedicação muito intensa aos estudos. Então a gente vê através dos relatos de histórias da vida do Freud, tanto em documentários de vídeo, quanto em livros escritos, em documentos pessoais como cartas,
que o Freud ele tinha uma dedicação aos estudos muito grande. Então isso não abria muita brecha para um relacionamento social tão amplo e aberto que pudesse levá-lo até um possível ato sexual. Então especula-se, aí realmente é especulação, como eu disse anteriormente, a vida sexual é uma coisa bastante restrita, na época pelo menos era, então é difícil de se ter uma confirmação. Mas especula-se que a vida sexual do Freud teria se iniciado no máximo entre 20 a... no mais cedo, aliás, entre 20 a 24 anos. Outros dizem que chegam a dizer até que a Marta, que é a sua esposa, com quem ele se casa e vive, teria sido a sua primeira mulher. Aí já são questões realmente bem mais específicas e talvez até menos prováveis, mas não impossíveis. Enfim, o que teria levado, além da questão da dedicação aos estudos, o que teria levado o Freud a ter uma iniciação sexual tão tardia? Bom, além do fato de ele não ter um convívio social que pudesse levar a algo do gênero, se tem alguns relatos de que nesse aspecto o Freud era bastante tímido. Inclusive quando se relata sobre a Gisela, uma de suas paixões quase adolescentes ali, quando se relata desta moça, fica muito evidente através do relato a questão da timidez do Freud ao se comunicar, ao ter contato com uma mulher. Então isso já seria também um fator de grande empecilho para ele estar tendo a possibilidade de um ato sexual fora da questão de pagar, de prostitutas. Então, realmente, para estar tendo um envolvimento, até mesmo pela questão de ele não ter um convívio social tão amplo, automaticamente ele também não tinha essa habilidade de se aproximar de mulheres com tanta facilidade e desinibição. O que deixaria mais fácil, talvez, a ideia de pagar por sexo, que também não era uma coisa nada incomum na época, não costuma-se dizer que é a profissão mais antiga do mundo, né? Então com certeza na época do Freud também não faltavam as prostitutas. Porém, devemos lembrar que também a época em que o Freud viveu é uma época em que se estava muito em evidência as doenças sexualmente transmissíveis. Então a sífilis, entre algumas outras, eram doenças bem comuns na época, que talvez até existissem antes, mas não se tivesse a noção do que era e de como era transmitido. E já na época do Freud se tinha uma noção plena de que a sífilis era uma doença sexualmente transmissível, você sabia todos os males, como era transmitida, tudo. Então isso também, e devido a se ter vários casos na época de sífilis, isso deixaria alguém com tanto estudo como o Freud e que já havia posteriormente se iniciado na carreira médica, deixaria alguém com conhecimentos de medicina e biologia bastante tenebroso com a ideia de poder se contaminar com uma possível doença sexualmente transmissível. Então isso também nos dá um bom motivo para o Freud ter tido uma vida sexual relativamente comportada. E aí, o que se tem uma certeza maior da sua vida sexual seria após o seu casamento, com o nascimento do seu primeiro filho, que se levanta a grande probabilidade de que ele tenha tido uma relação sexual para fazer seu primeiro filho, não? Então, o que acontece? Em 1882, o Freud ele conhece a sua futura esposa, a Marta. E já em 1882 mesmo, no mesmo ano, ele fica noivo dela. Então, na época era bastante comum que quando um homem se interessasse por uma mulher, noivasse e já almejasse um casamento, devido também ao costume da época, que havia bastante a questão da restrição do sexo somente após o casamento, então não tinha muito o porquê se prolongar um namoro como ocorre em tempos mais atuais, onde muitos nem namoram mais, preferem realmente uma relação mais aberta e sem muitos compromissos ou muitos nomes. Enfim, não cabe a este vídeo estar fazendo análise acerca disso, nem muito menos fazer julgamentos.
Então, o que ocorre? Em 1882 ele conhece a Marta, já fica noivo dela, porém ele só viria a se casar com ela em 1886. Então, se nós formos contabilizar, aí são 4 anos de diferença entre o noivado e o casamento. Bom, se não se tinha motivo para estar alongando as relações anti-casamento, motivado que realmente só se poderia aproveitar o relacionamento de uma maneira mais ampla após o casamento, por que Freud teria levado 4 anos para se casar com Marta? Então, quando nós lemos as histórias, as biografias oficiais e as que são praticamente biografias, mas não são oficiais, então contemplam só um aspecto da vida do Freud, porque não são tidas como biografias oficiais, mas enfim, quando se lê os livros acerca da vida do Freud, nós vemos que ele próprio, em cartas, relata que o maior motivo para ele ter demorado tanto a se casar com Marta é realmente questões financeiras. Então ele não tinha uma estabilidade de emprego ainda, apesar de ser um médico formado, ele não tinha uma carreira na medicina de respeito, então ele não tinha uma estabilidade dentro da medicina que realmente propiciasse a ele um salário decente para estar sustentando um casamento. Então a gente vê que o mau salário da área médica, da área de saúde de maneira geral, não é uma coisa tão atual assim. Já na época do Freud existia baixos salários para médicos, tanto é que ele relata, e é relatado dele nos livros que falam a respeito da sua vida, que ele realmente foi mudando de emprego e buscando um emprego mais estável e que fosse melhor remunerado, em busca de realmente poder sustentar a sua futura esposa. Bom, mas enfim, aos 30 anos, em 1886, finalmente Sigmund Freud se casa com Marta. E após o seu casamento vem o seu primeiro filho. Então em 1886 ele se casa, em 1887 nasce o primeiro filho. Então só um ano depois, se nós considerarmos que só a primeira filha, aliás, uma mulher, que é a Matilde, o nome da sua primeira filha. Eu não tenho anotado, por isso que eu tive que forçar um pouco a cabeça para lembrar. Só tenho anotado as datas, que com números eu sou péssimo de memória. Enfim, um ano depois nasce Matilde. Então, se nós analisarmos os 9 meses de gravidez, nós vemos que não foi tão posterior ao casamento que já houve a geração da primeira filha do casal. E seguido disso, já em 1889, então 87 para 89, 2 anos depois, nasce já o seu segundo filho, agora sim um homem. Em 1891, então somente mais 2 anos após, nasce o seu terceiro filho. E mais no próximo ano já nasce seu quarto filho, e no próximo ano, em 1893, sua quinta filha, agora, mais uma mulher. E já em 1895, então 2 anos mais tarde, nasce mais uma filha, que é a sua última filha, que é a Anna Freud, que é a filha que acompanha ele até o final da sua vida e que é uma das filhas mais próximas de Sigmund Freud, com quem ele teve uma das relações mais íntimas, assim, que se tem relatos, até mesmo a partir dos registros dos seus últimos anos de vida. O que nós podemos observar nesta sequência? Então nós podemos observar aqui facilmente que a mulher do Freud, ou seja, a Marta, era bastante fértil. Então isso é uma das coisas inegáveis, porque foi uma sequência de filhos, praticamente entre algumas das gestações aqui, que teve 1 ano de diferença entre o nascimento de um filho e outro. Na maioria foram sequentes, então sequências sem nenhum ano de diferença entre um e outro. E isso é atribuído como um dos principais fatores de ter levado a Freud ter o seu, não diria declínio, mas ter um afastamento da vida sexual.
Ou seja, ele realmente, alguns dizem desinteresse, mas aqui há muitas dúvidas se realmente foi um desinteresse ou foi simplesmente uma questão de que o Freud, constatando que a sua mulher era extremamente fértil e que se mantivessem relações provavelmente ela continuaria tendo filhos, a sua opção foi de estar praticamente interrompendo sua vida sexual para não estar gerando mais filhos. Não haviam métodos contraceptivos? Sim, havia. E até onde se tem relato, Freud era contrário à maioria deles. Então, uma das formas que se utilizava, e isso vem de um tempo bem antigo, e até hoje ainda há alguns que se utilizam desse método, uma das formas que se utilizava para se evitar uma gravidez seria a questão da interrupção do coito, do ato sexual, ou seja, a ejaculação fora do corpo da mulher. Porém, sabemos que esse método é menos do que eficiente, não há eficiência garantida alguma nele. Então, mesmo tendo a ejaculação principal fora do corpo da mulher, ainda assim há contato entre os órgãos e pode sim haver se expelir esperma antes da ejaculação do orgasmo. Então, o que ocorre? Não é um método eficiente e até onde Freud coloca em suas teorias, ele era contrário a este método de interrupção do coito, porque ele acreditava que era um dos fatores mais geradores de neuroses em seus pacientes. Então ele acreditava que esse ato de interromper o coito, ou seja, de ejacular fora do corpo da mulher, seria um grande gerador de doenças. Na época se entendia por doença, hoje a gente tem um conceito mais amplo da situação, mas por essas doenças psíquicas de muitos de seus pacientes e de muitos dos pacientes com os quais ele entrou em contato. Então, já sabemos que esse método não era aceito pelo Freud. Quanto a preservativos, eu pessoalmente tenho desconhecimento de como era a situação da acessibilidade a preservativos nessa época. E também creio que o Freud não era muito adepto deste método. E tanto os outros métodos existentes, também nenhum deles era de grande eficiência. Diante disso e da alta fertilidade da Marta, se tem por entendimento que o Freud teria interrompido sua vida sexual ainda bastante jovem, devido a este fator de estar tendo um número muito grande de filhos que não era de sua intenção e de seu desejo. E aí nós temos tudo isso como especulação, como levantamento de hipóteses de autores. Porém, quando nós pegamos uma questão de estar apanhando uma obra do Freud, estou com um belo exemplar aqui de um dos exemplares da coleção das suas obras completas. Então este daqui é o volume de número 11 das obras completas de Freud. Este volume, especificamente, é o qual o Freud trata acerca do caso do Leonardo da Vinci. Então o Freud ele escreve uma sequência aqui acerca da mente de Leonardo da Vinci, falando sobre a vida do Leonardo da Vinci. E no primeiro capítulo aqui, deixa eu só apanhar o primeiro capítulo aqui, deixa eu mostrar para a câmera. Então aqui nós vemos que ele trata no primeiro capítulo sobre a infância do Leonardo da Vinci, e ele traz muito uma questão da vida sexual do Leonardo da Vinci. E aqui nós analisamos um outro conceito que é muito trabalhado dentro da psicanálise, que é o da identificação. Então costuma-se utilizar o conceito de identificação dentro da psicanálise, que é quando o paciente consegue se identificar com o seu terapeuta e identificar o que o seu terapeuta traz para ele como sendo realmente dele. Isso é um conceito bastante importante dentro da psicanálise, junto com outro conceito
que já há um vídeo no canal, então acessem, assistam, que é da sublimação. Então a sublimação é você pegar um ato que é tido geralmente socialmente como inaceitável e utilizar a mesma pulsão, a mesma energia que você desprenderia nesse ato, você utiliza em um ato que te satisfaça do mesmo modo daquele, que puxe, remeta em algo aquele, porém que seja mais aceito socialmente. Juntando esses dois conceitos da psicanálise, a sublimação e a identificação, nós pegamos através da obra que o Freud traz de Leonardo da Vinci uma questão que parece ser uma identificação com a vida sexual de Leonardo da Vinci e uma possível sublimação, tanto do Leonardo da Vinci em relação ao sexo, que poderíamos também estar interpretando isso como Freud. Sendo bastante cruel com o Freud, utilizando a própria frase dele. Freud diz que quando... Eu não vou me recordar os nomes específicos da sua frase, eu lembro que um deles é Paulo e Pedro. Então, quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. O que isso quer dizer? Isso é uma frase do próprio Sigmund Freud. Quando eu falo do outro, muitas vezes eu atribuo muito mais valores e questões minhas ao outro do que realmente estou falando sobre o outro. Então eu estou falando muito mais sobre mim do que sobre o outro. Analisando isso, nós pegamos a obra que Freud traz sobre Da Vinci e vemos que ele fala que Leonardo da Vinci teria tido uma vida sexual pouco intensa, que teria um pouco conhecimento, inclusive, da anatomia feminina. Alguns detalhes levam a crer que ele teria tido pouco contato com a anatomia feminina, que ele teria utilizado a energia que seria direcionada à libido, direcionada ao interesse sexual, ele teria direcionado, ou seja, poderíamos entender isso como uma certa sublimação, teria direcionado essa energia às suas obras de arte e ao seu poder criativo. Por isso que ele teria criado tanto em não tão pouco tempo. Leonardo da Vinci viveu bastante até, mas realmente criou e fez obras de maneira frenética, criou toneladas de material. Infelizmente, boa parte desse material se perdeu por irresponsabilidade de alguns, mas até hoje, mesmo tendo se perdido uma boa parte disso, ainda temos muito a respeito de Da Vinci e sabemos que a sua área de interesse são das mais amplas e diversas. E inclusive você tem uma noção da genialidade de Da Vinci quando você pega um dos caras que igualmente também é tido como um dos caras mais geniais da história e você vê que esse cara fala de uma maneira quase apaixonada sobre Da Vinci. Então você ali realmente vê o quanto que o próprio Da Vinci era genial para outro grande gênio como Freud estar falando a respeito dele de uma maneira tão encantada como ele fala nesta sua obra, que é a obra sobre Leonardo da Vinci. Deixa eu só pegar aqui o título exatamente dessa obra. Caramba, eu não vou nem tentar ler isso daqui. Provavelmente está em alemão, mas para quem quiser tentar se arriscar, esse aqui é o título original, sem tradução. Então, que viria para ser alemão isso aí, que viria posteriormente a ser traduzido só como Leonardo da Vinci. Então, Freud falando sobre Leonardo da Vinci. Bom, o que nós podemos observar então através disso? Quando Freud diz que Leonardo da Vinci teria sublimado seu libido, que seria direcionado para atos sexuais, ele teria direcionado para a busca do conhecimento e para suas obras de arte e para seus inventos, para todo o trabalho que Leonardo da Vinci teve, nós podemos utilizar a própria frase do Freud para colocar isso em relação a ele. Então nós podemos utilizar a questão dele dizer que quando falamos de outro, estamos colocando muito mais coisas nossas do que realmente remetendo a coisas do outro. Então nós podemos entender que quando Freud fala que Da Vinci teria direcionado a sua pulsão ou seu libido
para o seu trabalho, para a sua arte, poderíamos entender que talvez Freud tenha feito o mesmo em relação a seu próprio libido e sua própria vida sexual. E isso, inclusive, existem autores mais recentes que defendem exatamente esse posicionamento e essa teoria. Então, que Freud ele teria direcionado essa força, esse instinto, essa energia que ele teria naturalmente em relação ao libido, a estar buscando o prazer através do ato sexual, ele teria direcionado isso, sublimado a buscar o prazer através do conhecimento, do trabalho e da escrita. Bom, se considerarmos que este é que nós vemos a pequena espessura dele, é um dos 24 exemplares que constituem as obras completas de Freud, não é de se estranhar tanto assim a ideia de que ele tenha direcionado a sua libido, ou seja, a sua energia sexual para o trabalho, considerando que realmente ele produziu muito no tempo em que ele esteve vivo. Então, é uma hipótese relativamente que tem sentido. Então nós encontramos um real sentido nessa afirmação de que Freud teria direcionado o que seriam seus impulsos sexuais para o trabalho, para a pesquisa, para o desenvolvimento da teoria psicanalítica. Seria praticamente uma sublimação do seu libido em função de uma outra atividade que não a sexual, que seria de seu desinteresse motivado a já ter vários filhos, 6 filhos, e não ter interesse de ter mais, e a sua mulher extremamente fértil, e não havendo métodos contraceptivos eficientes em sua época, e ele sendo contrário aos que haviam que poderiam estar possibilitando uma segurança maior, a sua opção seria ter direcionado essa energia sexual para o trabalho. Espero que este vídeo tenha sido de apreço de quem assistiu. Um pouco mais extenso do que os meus vídeos têm sido ultimamente, eu tenho tentado fazer eles mais curtos, mas realmente este demandava ser um pouco mais longo, eu procurei não me enrolar tanto, mas ainda assim se tornou relativamente extenso. Espero que tenham tido paciência de assistir até aqui, e até um próximo vídeo. Acesse ao canal, se inscrevam, clique em gostei para nos ajudar a destacar, se inscrevam para estar tendo acesso às novas postagens e a outros recursos do canal. Quem quiser me seguir no Google+, também pode estar seguindo. No próprio canal do YouTube tem um iconezinho na parte de cima, na arte do canal, você vai encontrar um iconezinho pequenininho, quadradinho do Google+. É só clicar ali, ele já joga direto para a minha página do Google+, aí é só fazer o login com o seu perfil e estar me adicionando. Você vai estar recebendo postagens, não somente na área de psicologia, como na área de filosofia, postagens de humor, postagens mais cotidianas. Aqui no canal do YouTube, realmente eu tenho por zelo e realmente por hábito estar postando coisas mais direcionadas, um pouco mais sérias, mas lá no Google+, a gente já extrapola um pouco mais e posta coisas um pouco mais bem-humoradas, algumas piadinhas, algumas coisas mais do dia a dia mesmo. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.